Mateus capítulo 26, versículo 41. A gente vai começar a falar sobre oração e depois vamos falar sobre jejum, mas eu poderia ter várias maneiras de começar a falar sobre esse assunto. Poderia começar falando sobre os benefícios da oração e tudo mais, mas tem várias formas de a gente aprender lições, né? E às vezes eu vou começar de um jeito diferente, porque você já viu aquelas mães que quando quer ensinar alguma coisa para o filho, ela pega o filho, dá uma chinelada dele, depois explica o porquê ele apanhou, já viu? Quem é da turma que tem mais de 35 anos, sabe que antigamente era assim que funcionava, né? E tinha aquelas havaianas grandes, que era a forma como a gente aprendia certas coisas, e então às vezes a gente tomava uma chinelada e não entendia muito bem o motivo, depois vinha a explicação. Então hoje é mais ou menos isso. Eu não vou dar chinelada em ninguém, não é essa a questão, mas a gente vai começar falando sobre algumas consequências da falta de vigilância e oração. O que isso, a falta de oração, a falta de vigilância causa, e a gente entendendo o perigo que isso é, talvez isso nos motive a ter o coração, a mente mais atenta e aberta para ouvir os benefícios da oração depois, né? Entender melhor sobre a doutrina da oração. Mas aí em Mateus 26, 41, tem algo muito interessante que Jesus fala para nós, que eu vivo falando que é um versículo bom para se decorar, né? Já reparou que toda semana seria bom decorar isso aí? Eu acho que esse também é mais um dos versículos bons para a gente ter isso guardado. E ele diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então é sempre bom para quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente faz perguntas para ele, né? Vigiai e orai. Por qual motivo? Para que eu não entre em tentação. Por quê? Porque o espírito pode até estar pronto, mas tem um detalhe sempre presente também: a carne sempre foi e sempre será fraca. Então por isso o espírito pode estar no seu melhor momento, mas a carne, mesmo no melhor momento do espírito, a carne continua sendo fraca, sendo tendenciosa, e por isso há uma necessidade constante, diária, de vigilância e oração. Então isso é um alerta que Jesus faz para nós, e a gente não pode ignorar essa questão. E ninguém quer ficar caindo em tentação o tempo todo, não é? Então, esse é o segredo: vigilância, atenção, oração, contato com Deus o mais próximo possível, para que eu fique alerta e atento e não caia nas ciladas ou nas ofertas que aparecem, qualquer oferta que surge. Então, a carne é fraca, isso é uma realidade, a gente tem que ter cuidado e essa noção. E quem não tem uma vida de vigilância, não tem uma vida de oração, provavelmente não vai ter muitas conquistas em relação à vitória sobre a carne. Pessoas que não vigiam, que não oram constantemente, que não têm uma vida de vigilância e oração constantemente, vão ceder às pressões da carne, sem muita dificuldade. Porque o espírito, nesse tipo de circunstância, às vezes, nem o espírito está pronto. Porque a pessoa não alimenta tanto o seu espírito. Como o espírito fica pronto, a pessoa tem uma vida espiritual vibrante a ponto de ela preferir Deus do que as ofertas pecaminosas. A carne já é fraca. Se o espírito não for bem alimentado, não for bem nutrido, acaba que a pessoa dificilmente ganha as batalhas contra a carne. E aí a tentação, ela sempre cai. Isso é um problema sério. E a gente vai ver aqui, a gente poderia reparar várias ocasiões, mas sempre, ainda bem que a Bíblia relata histórias de várias pessoas que aprenderam
com seus erros, e a gente pode aprender também vendo essas histórias, vendo que pessoas já erraram certas coisas e nós não precisamos cair no mesmo erro. A gente pode aprender com erros de outras pessoas. Então tem um personagem bíblico que a gente vai analisar aqui, que é o próprio Pedro. Pedro é um excelente exemplo de muitas coisas, principalmente também dentro da área de vigilância e oração. E Pedro, nas suas experiências de vida, ele por muitas vezes colheu consequências da sua falta de vigilância e oração. E a gente tem esses exemplos, a gente quer aprender com isso. Uma das consequências da falta de vigilância e oração, que ela é perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado, e que num certo sentido vai ligar um pouco com aquilo que nós falamos no domingo sobre responsabilidade, mas uma das consequências da falta de vigilância e oração é que a pessoa, ela se torna pedra de tropeço. Uma pessoa que não vigia, não ora, não tem uma atenção especial na sua vida espiritual, ela certamente vai se tornar pedra de tropeço para outras pessoas. Vamos ver lá em Mateus 16. Mateus 16, versículos 21 a 23. Mateus 16, de 21 a 23. Diz lá: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim o quê? Pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Nós já falamos sobre esse trecho aqui anteriormente, em outra ocasião. Jesus passa a explicar para os discípulos o que ele precisaria fazer para ser e então concretizar o plano redentor de Deus. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados, ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. E quando ele comunica isso aos discípulos, Pedro chama Jesus para uma conversa particular: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não, de jeito nenhum. Aí Jesus é direto, né? E Jesus não se dirige principalmente a Pedro, mas se dirige a quem estava influenciando Pedro com aquela ideia absurda de Jesus não morrer na cruz. Porque se Jesus não morre na cruz, a gente está completamente perdido. Então Jesus vai direto a quem inspirou Pedro com essa ideia errada. E ele fala: arreda, Satanás, não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Tu és para mim pedra de tropeço. Então a pessoa que não vigia e não ora, ela vai gerar problema em algum momento para alguém que também está tentando levar a vida na presença de Deus. Olha só, Pedro chamou Jesus para dar um conselho errado para ele. Já parou para pensar no perigo que isso é? Não, Jesus, vem cá, olha só, o senhor está sendo muito duro, não vai acontecer, o senhor não vai morrer, não. Gente, isso é simplesmente o cúmulo do absurdo. Um dos 12 andava com Jesus, faltou vigilância, faltou oração, faltou bom senso, faltou noção. Acho que Jesus já está falando uma coisa que não tinha sentido. Então, para você ver que às vezes pessoas sem vigiar, sem orar, vão gerar consequências, vão ser pedras de tropeço para outros. Eu também já recebi conselho de gente que estava na igreja e conselho errado. Ainda bem que eu não ouvi. Uns eu ouvi, me lasquei, né? Outros eu fui um pouquinho mais esperto e falei: não, eu vou ouvir mais. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nunca ouça uma pessoa só. Sabe, igual aquele pessoal que vai no médico, escuta um diagnóstico que não agrada, ele vai procurar uma segunda opinião? Com conselho é assim.
está precisando tomar uma atitude, uma decisão séria, você pede conselho, procura pessoas maduras na fé, pessoas que você está vendo que estão numa caminhada firme com Jesus, pede conselho para umas 15 e vê o que a maioria dentro da Bíblia vai te falar, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. O que é triste é que muita gente que está querendo dar voz à carne fraca, ele vai pedir conselho, mas vai pedir conselho para quem está firme na fé, ele vai pedir conselho para outro que está pior do que ele, porque ele quer alguém que dá aquele empurrão no buraco, assim, empurra ele no buraco. Então isso acontece, as pessoas são pedras de tropeço porque não estão vigiando, não estão orando, não estão atentas. É muito sério essa questão. Então eu fico vendo hoje em dia, às vezes as pessoas são pedras de tropeço sem que elas falem nada, sem que elas façam a princípio quase nada. Eu vejo pessoas sendo pedras de tropeço com um dedo. Eu vejo hoje em dia. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje nós estamos no período, na época das redes sociais. Não é verdade? Então, a gente que tem, nem todos gostam, mas muitos têm redes sociais. E a gente vê que tem muita gente que posta muita coisa que não tem noção, né? Principalmente relacionado a si próprio. As pessoas se expõem de uma certa forma, querendo fazer uma propaganda, ou sei lá, de si mesmo, que é complicado, principalmente a turma da adolescência. Porque o adolescente ele tem um problema, que ele é meio sem identidade. Ele não é criança e também não é adulto, ou seja, ele não é quem é ele. Ele fica numa crise de identidade. Ele sabe que ele não é criança, mas ele também não é adulto. Então o que ele é? Ele é um ser precisando se autoafirmar ou entender quem ele é. E como muitas vezes ele tenta fazer isso, ele tenta de certa forma se expressar ou se mostrar, ou querendo dar foco em aspectos da própria vida que não precisa ter foco nisso. Então se expõe o corpo, expõe ideias. E o que é pior, que isso acontece muito, quantas vezes eu vejo gente querendo põe foto pseudo sensual com legenda de versículo bíblico. Isso é para me matar de agonia. Você quer fazer coisa errada? É decisão sua, mas não põe versículo no meio, não, porque fica mais feio do que já está, né? Então, tem muita gente descontrolada, sem noção, sem bom senso, se expondo. Aí entra o carne fraca sem noção, que é o pedra de tropeço. O que ele faz com o dedo dele? Eu escutei. Ele vai lá e aperta o dedão no curtir. Coisa sem noção você não curte. Você não precisa ser o chato que você vai falar assim: ô fulano, isso aí tá sem noção, porque aí você entra num outro nível. Você não tem que chegar lá publicamente e falar: ô fulano, você tá sem noção, hein? Mas não dá o seu botãozinho de curtir lá, não apoie, porque você está apoiando a ideia fraca. Você está fazendo igual Pedro, chamando a pessoa, falou: olha que bom, olha isso aí, hein? Curti, hein? Coisa sem noção a gente não curte. E eu fico louco o que tem de gente sendo pedra de tropeço, apoiando, curtindo, incentivando o que não deve ser incentivado. É triste. E essas pessoas, a turma do like sem noção, são todas que não vigiam, não oram e estão sendo pedra de tropeço. Estão com o seu dedo dando um conselho hiper errado, absurdamente afastando as pessoas daquilo que elas deveriam se aproximar. Eu lembro que quando eu converti, isso lá em 98, eu comecei
aí na igreja. E a carne não queria isso, óbvio. Eu era uma pessoa, um jovem de 19 anos que ia para bar de quinta a domingo. Aí de repente eu comecei a dar uma ida na igreja no domingo à noite e descobri que tinha reunião de jovens no sábado. Eu ia na reunião de jovens. O que eu fazia? Eu ia na reunião de jovens, que acabava às 8h30, 9 horas, e dali eu já ia para a balada. Novo convertido, não tinha noção zero, e ia. Mas você sabe o que me dificultou muito a entender certas coisas? Porque uma mesma pessoa que estava na reunião de jovens e na igreja no domingo era a mesma que eu via lá no mesmo lugar que eu ia, e era alguém que estava na igreja desde quando Noé estava lá ainda nos processos de construção da arca. Aí eu pensava assim, fulano está aqui, então eu que estou chegando agora, não quero sentar na janela, ela já está aí há muito tempo, já está sentada na janela, já sabe como é que é, eu vou. Mas até eu entender isso aí levou um tempo. Até eu entender que essa pessoa era o Pedro chamando Jesus, falando, não vai te acontecer isso não, Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz não. Era para eu ter feito igual Jesus fez, né? Arredar com essa ideia satânica de que as coisas são muito suaves assim, não tem que haver uma decisão real. Então, falta de vigilância, falta de oração, falta de intimidade com Deus gera oportunidade de ser pedra de tropeço. E uma coisa que é séria, que a gente tem que entender: o momento que eu me converto, que eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, tudo que eu fiz daqui para trás, Deus perdoa, certo? Não é isso que a Bíblia ensina? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, aquele passado da ignorância, ele é perdoado e nunca mais é jogado contra nós. Só que o que acontece? Daquele momento da conversão para frente, uma nova história é escrita. E essa história, ela é composta de acertos e de erros. Que a Bíblia ensina, em 2 Coríntios 5,10, fala que importa que compareçamos todos nós perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta das nossas vidas. E essa prestação de contas é importante também. Não é o momento de decidir se alguém vai ou não vai para o céu. O tribunal de Cristo é um momento onde nós prestamos conta da vida que levamos após a conversão. E Deus vai querer saber das vezes que nós fomos pedra de tropeço na vida de outras pessoas por falta de vigilância e oração. Por momentos que nós não vigiamos, não oramos, entramos em tentação e demos margem à carne fraca. E a gente vai ter que explicar. E nós não vamos convencer Deus que a gente tinha que fazer aquilo daquele jeito. É jogar uma informação que a gente não vai convencer Deus que a gente fez certo. Deus vai querer saber, e aquele like naquela foto daquela irmãzinha que precisava de oração? Você estava lá clicando numa foto dela com pouca roupa lá na internet. Me explica isso aí, meu querido filho. Você vai falar o quê? Não, estava bonito, tudo que é bonito. Uma vez um jovem falou isso comigo. O jovem falou assim: ô pastor, você gosta do seguinte, se uma moça muito bonita passar, a gente fica olhando para ela, a gente pode falar assim, benzo Deus, né? Deus é muito bom, olha que coisa bonita. Meu Deus, que isso? Falei, não, nem que cuida dos seus olhos. Né? É assim, o jovem, gente, difícil, né? É difícil. Então a gente não pode ser pedra de tropeço. Cuidado com as coisas que a gente fala, com o tipo de conselho que a gente dá. Conselho é um negócio difícil, complicado,
que dependendo daquilo que a gente fala, a pessoa faz e dá errado, a gente vira o responsável por aquilo. É muito sério. Então, o ideal é que a gente mostre opções, principalmente as opções certas, e a pessoa decide. É assim que Jesus faz para nós, ou conosco. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está lá em Deuteronômio 30. Ele fala, as opções estão aqui, a melhor opção é essa, mas é você que decide. E não fazer igual Pedro fez, chama Jesus, não Jesus, o Senhor não vai morrer na cruz não, arreda Satanás, não, é lógico que não, se eu não morrer o povo vai para o inferno para sempre, não tem opção. Então pessoa que não vigia, não ora, ela vai ser pedra de tropeço, vai cair em tentação e ainda vai gerar problema para outras pessoas. Então, muito cuidado, muito cuidado. Acho que o mundo já providencia obstáculos suficientes para as pessoas, que nós não sejamos mais um desses obstáculos. A gente não deve, não precisa fazer isso. A coisa já é difícil por si só. Por isso que eu falo que envolve um pouco da nossa responsabilidade com Deus, nossa responsabilidade uns com os outros. E a gente tem que vigiar e orar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente deveria fazer, que a gente pode pecar por uma série de fatores, por ação, pelo olhar, pelo que fala, pelo que ouve, pelo que a gente se omite. Então é muito sério. Eu vejo muita coisa horrível ocorrendo nesse sentido, muita gente sendo pedra de tropeço, e às vezes a pessoa nem percebe ou nem para pensar que um clique que ela dá está fazendo que alguém se afaste um pouco mais de Jesus, e ela nem está entendendo isso. É interessante que lá em Efésios 5,11 fala que o seguinte: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Então, obra infrutífera das trevas, eu não dou meu clique, eu não apoio, eu não bato a mão nas costas e falo, é isso aí, não faço isso. Se eu tiver oportunidade, eu chamo a pessoa para uma conversa e tento mostrar isso para ela de uma forma amorosa, sem acusação, sem mostrar ou tentar querer passar uma ideia que eu sou superior, porque isso não é assim. Mas mostrar que as coisas precisam ter mais atenção, mais vigilância. Você tem que ter muito cuidado, né? Nós não queremos ser responsáveis pelos problemas dos outros. É igual quando alguém escreve muita coisa, igual internet também, tem essa questão da pessoa escrever, né? A pessoa escreve, fala aquele monte de coisa, aí depois ela escreve assim, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Será? Se você não quer ser entendido, você nem se expressa. Não é verdade? Quem que fala alguma coisa e não quer ser compreendido? Não conheço. Então esse papo que, não, eu sou responsável pelo que eu falei, agora se você não entendeu, mas será se você realmente se fez entender do jeito correto? Você acha que eu não quero me expressar de uma forma que eu tenha plena certeza que você entendeu o que eu quis dizer? Tem coisa mais perigosa do que uma informação dada e não foi bem compreendida? Isso é um perigo, ainda mais, né, se está envolvido assuntos espirituais no meio disso tudo.
Então nós não podemos ser pedra de tropeço. Temos que ser vigilantes. Orar, buscar Deus. Deus, me dê sabedoria, noção, bom senso. Não, pedir noção para Deus é esquisito. Eu não sou uma pessoa sem noção. Se não é, ótimo, continua pedindo para que continue não sendo. Às vezes a gente fala umas coisas sem noção, fora de hora, né? Eu não faço as minhas piadas ruins de vez em quando, eu já aviso que a piada é ruim. E às vezes eu insisto assim, mas ver se dá certo. Nem sempre dá, né? Mas uma coisa é uma piada ruim, outra coisa é um conselho ruim, uma informação errada. E a gente acaba gerando problema para terceiros, porque a gente não está sendo prudente. Vira e mexe, eu falo com Deus, oh Deus, me dê sabedoria. O que é sabedoria? A forma correta de usar o conhecimento, é ter noção, ter bom senso, saber o que dizer na hora certa, no momento certo. Tem hora que a gente não tem que falar nada, tem hora que eu não tenho que expressar a minha opinião. Minha opinião não é tão preciosa assim que eu tenho que expressar ela o tempo inteiro. Não. Tem hora que eu tenho que expressar minha opinião, tem hora que eu tenho que só ouvir, tem hora que eu tenho que julgar tudo, reter só o que é bom, como fala em 1 Tessalonicenses 5. Nossa, eu escutei uma asneira ali, tá bom. De 1 hora de assunto, você escutou uma asneira, o que você faz? Vai jogar tudo no lixo? Não. Joga a asneira no lixo e retém o que é bom. Eu tenho que falar que eu discordo. Nem sempre precisa. Eu brinco com relação que hoje nossa sociedade polarizada, alguém tem sempre que falar mal de A ou B, de partido político ou de lados políticos. Eu não preciso cutucar as pessoas por causa disso. Eu preciso? Não preciso, porque não tem necessidade nenhuma. Ô fulano, e tal? Para quê? Não há necessidade de eu... Aí a gente vai ficando chato. E quem aguenta a gente chato? Você aguenta? A gente suporta, não... Para que a gente quer ser assim? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de coisa que a gente faz, o tipo de coisa que a gente fala, o tipo de coisa que a gente clica, o tipo de conselho que a gente dá. E eu tenho que vigiar e orar, porque se eu não for vigilante, se eu não for uma pessoa de oração, vai acontecer que eu vou falar muita coisa que não precisa, vou fazer muita coisa que não precisa, e aí daqui a pouco eu vou, com a minha falta de noção ou de bom senso, eu vou achar que estou certo e vou querer incentivar as pessoas a serem como eu estou sendo. Daqui a pouco a coisa já complicou. Daqui a pouco eu estou igual o Pedro, chamando Jesus, falando, não, Jesus não vai morrer na cruz, não. A gente tem que ouvir Jesus, arreda Satanás. Opa! Eu, Satanás? Não é você, é a ideia de Satanás. Então isso é sério. Então a gente tem que ser vigilante. E a gente tem outras consequências que nós vamos ver na semana que vem. Mas cuide-se para que não sejamos pedra de tropeço. Temos que ser responsáveis com a nossa vida diante de Deus, temos que ser responsáveis com a vida de outras pessoas. Tem muitas coisas que às vezes eu preciso falar aqui, que eu não gosto, eu não me sinto à vontade, mas às vezes eu preciso, não é verdade? Mas se ninguém falar, como é que faz? Então, bom senso, que Deus nos ajude a ter cada dia mais bom senso, noção, sabedoria, vigilância, atenção. Isso que eu vou falar, tem necessidade? Tem, então eu falo. Vai edificar ou vai destruir? Não, se vai destruir, então eu não falo.
Eu gostaria que falassem isso a meu respeito? Não, então não vou falar isso a respeito de outro. E por aí vai. A gente vai diminuindo a possibilidade de ser pedra de tropeço. A gente vai sendo mais vigilante. Não, mas aí você está pensando demais. Amém, é que a gente pense mais. Pense mais. Muito, vigie, fique atento. Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Cuidado, fique atento. E assim a gente consegue desenvolver melhor a nossa vida diante de Deus. Então esse é a primeira consequência da falta de vigilância e oração. Nós vamos ver as outras na semana que vem. Tem pelo menos mais duas aqui que eu também quero que a gente gaste um pouquinho de tempo. Também a experiência do próprio Pedro vai mostrar isso. E são consequências sérias. E eu acho que nem você, nem eu, nem Pedro queria passar por isso, mas ele acabou chegando nessa situação. Então vamos vigiar, vamos orar. Amém? Animado, focado nisso. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente não faz. Cuidado, sempre cuidado. O que é mesmo aquele ditado que fala que é cuidado e caldo de galinha? Como é que é? Eu esqueci a primeira parte, né? Prudência. Então, prudência, cuidado, né? Tudo isso é muito bom, nunca é demais, né? A gente não pode ser fleumático a ponto de pensar demais e não agir. Mas prudência, bom senso, cuidado, vigilância, isso é sempre necessário.